Bom dia! Sejam todos mais uma vez bem-vindos à aula desta semana. Estamos dentro do nosso sexto capítulo, que fala sobre a filiação e a autoridade paternal. Na semana passada estivemos aqui a fazer uma apresentação geral em torno do que é a filiação e os seus efeitos, e hoje falaremos então sobre a autoridade paternal. Não saia daí que nós voltamos já já. A autoridade paternal deve ser exercida pelos pais, que devem contribuir para o crescimento da criança como cidadãos válidos e socialmente úteis, atendendo então às capacidades e recursos de que dispõem para a sua criação. O artigo 130 do Código de Família fala-nos então sobre a autoridade paternal e diz-nos o seguinte: a autoridade paternal deverá ser exercida por ambos os pais, que devem contribuir para a criação, instrução, formação e educação dos filhos, a formação moral e a preparação profissional dos filhos como cidadãos válidos e socialmente úteis constitui o fim social mais relevante da autoridade paternal. Os pais devem contribuir de acordo com as suas capacidades e recursos para a educação dos filhos, colaborando com os organismos escolares e as instituições de apoio à infância e à juventude. Os artigos seguintes, isto é, os artigos 131, 132 e 133, fazem então menção à cooperação que deve existir entre os pais para a criação e educação dos filhos, como os filhos devem obediência aos seus pais, assim como os direitos que estes têm, como o uso dos apelidos materno e paterno, e etc, etc. Vamos então falar que o exercício da autoridade paternal vem devidamente consagrado no capítulo 2 das relações entre pais e filhos, no nosso Código de Família, cujas disposições legais vão desde o artigo 134 ao artigo 161. Aqui encontraremos então vários aspectos, como a residência do menor, o poder de administração e representação legal dos menores. Encontramos também situações em que os pais exercerão em conjunto ou em simultâneo a autoridade paternal quando coabitarem juntos, mas também encontraremos situações em que esta mesma autoridade paternal será exercida em separado, no caso de morte ou divórcio, por exemplo, de um dos progenitores, ou ainda na falta de estes, não é? Na falta de existirem o pai ou a mãe, a autoridade paternal será exercida por um terceiro. O Código de Família menciona detalhadamente como essas situações se operam em Angola, pelo que muitas das vezes a decisão final sobre a responsabilidade paternal em relação ao menor ficará a cargo do tribunal. O Instituto da Filiação vem previsto nos termos do artigo 162 ou dos artigos 162 a 196 do Código de Família, onde verificaremos então aspectos sobre a prova da filiação, o novo casamento da mãe, os cálculos que devem ser feitos no período da concepção como prova de filiação, impugnação da paternidade do marido da mãe, impugnação por herdeiros, prazos, declarações anuláveis, nulas, etc, etc. Vamos então olhar aqui para alguns artigos do Código de Família em relação à autoridade paternal. Temos o artigo 134 que fala sobre a adoração e diz-nos o seguinte: a autoridade paternal é exercida durante a menoridade dos filhos. Número 2, a autoridade paternal extingue-se. A linha A, pela morte do progenitor. A linha B, pela constituição do vínculo de adoção. E depois temos o artigo 135, 136 ou os artigos seguintes, não é? Que vão então dar sequência a este aspecto. Vamos só dar uma vista de olhos aqui ao artigo 140, que fala sobre a intervenção judicial e diz-nos o seguinte: no caso de desacordo entre os pais, incumbe ao tribunal proferir decisão quanto ao exercício da autoridade paternal.
as decisões dos pais que contrariem o interesse do menor ou da sociedade podem ser alteradas pelo tribunal a pedido do Ministério Público. Vamos falar então sobre o exercício único da autoridade paternal ou em separado. O exercício único no caso de mães ou pais solteiros, não é? No caso de haver morte de um dos progenitores e por aí em diante. Vamos ver então o que é que o artigo 147 nos diz. Tem como título Exercício único, número 1. Pela morte de um dos pais, a autoridade paternal será exercida unicamente pelo sobrevivo. Número 2. Em caso de ausência, incapacidade ou impossibilidade de um dos pais, cabe ao outro o exercício da autoridade paternal. E depois o 148 fala do exercício em separado. No caso de não coabitação dos pais, designadamente por separação de facto, anulação de casamento ou divórcio, poderão o pai e a mãe estabelecer por acordo o exercício da autoridade paternal. O ato carece de homologação judicial nos termos do artigo 109, número 1. Na falta de acordo, decidirá o tribunal a qual dos progenitores deverá ser atribuído o exercício da autoridade paternal. Hoje ficamos por aqui. Estivemos então a analisar um pouco sobre a autoridade paternal e o seu exercício, assim como tivemos a ver alguns artigos do Código de Família em relação a esta matéria. Existem ainda outros artigos que desenvolvem-se em torno deste assunto, você poderá constatar no Código de Família angolano. Portanto, na próxima semana traremos para si um novo capítulo ou um novo tema. Foi um prazer tê-lo do outro lado, fique bem e até a próxima semana.